Ô, Magda, eu confesso que eu tinha até uma outra pergunta, mas diante do que o senhor já tem tocado aqui, eu queria falar sobre isso. Nós tivemos a informação, ou muito se dizendo que o Acre agora é protagonista no campo federal político, que nós tivemos um dos senadores, primeiro secretário, depois relator do orçamento. Né? Dois dos três senadores ocuparam esses espaços importantes, principalmente a relatoria do orçamento. Ele está falando do orçamento, está falando do dinheiro que gerencia esse país. O Acre se beneficiou desse protagonismo? Qual é a sua opinião? Se eu fosse senador, eu tinha até vergonha de dizer isso aí. Primeiro, 3 senadores abandonaram o Senado para ser candidato ao governo. Como é que é protagonista de alguma coisa? A gente olha para essa BR-364 toda esburacada, esfacelada, eles não conseguiram alocar recursos, se articular com o DENIT, se articular com o Ministério dos Transportes para consertar uma estrada dessa. Como é que eles são protagonistas de alguma coisa? Eles são pessoas do baixo clero. Do baixo clero, como eu falei, não adianta a pessoa compor a mesa, ser relator do orçamento, continua sendo do baixo clero, massa de manobra dos grandes líderes, massa de manobra dos grandes partidos, massa de manobra do querer do presidente, massa de manobra do presidente do Senado, continua sendo massa de manobra. Ser protagonista é outra coisa completamente diferente, é o cara ser respeitado pelas suas ideias, pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade de influenciar o debate no Congresso Nacional, pela sua presença na mídia nacional, participando de grandes debates, de grandes temas, sendo consultado pela sua capacidade, pela sua qualidade em ser ouvido. Isso é que é ser protagonismo. Me diga qual protagonismo que qualquer desse senador nosso teve no cenário nacional, no debate das grandes questões. Nenhum protagonismo de nada. Então, isso aí está completamente equivocado. O nosso Acre está abandonado no Senado Federal e nunca foi tão importante uma transformação nesse Senado. Ou seja, as pessoas abandonaram o Senado e ainda estão querendo que outras pessoas voltem para o Senado com a mesma prática que eles tiveram. Então, se a pessoa abandonou o Senado, eu vejo que ela não tem autoridade para estar pedindo voto para outros candidatos ao Senado, se nem ela cumpriu o mandato. Então, meus caros eleitores, cidadãos do Acre, o nosso Acre está penando exatamente por essa falta de protagonismo do nosso Senado Federal, dos nossos representantes no Senado Federal. Obrigado, candidato. Continuando na temática livre, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos Moreira Jorge. Candidato, o senhor tem dito que a esquerda está se apresentando com as mesmas caras velhas, né? Com as suas candidaturas. E vejo o senhor criticando sempre, né, esse posicionamento, essa retração a não se renovar o quadro político. O senhor, com isso, não está favorecendo a direita ao criticar a esquerda? Olha, ô Luiz, esses dias um petista ele me questionou porque eu estava fazendo umas críticas ao PT, dizendo que eu estava favorecendo a oposição. Aí eu disse assim para eles: rapaz, vocês deveriam exigir fidelidade pelo menos dos prefeitos de vocês que estão apoiando o Gladson, governador. Eu não tenho nada a ver com vocês e vocês estão querendo garrotear minha opinião. Então ele ficou um pouco desconfiado com essa realidade. Ou seja, dos 4 prefeitos, 3 estão apoiando o Gladson Camili. Aí vem dizer de uma opinião que eu coloquei, dizendo que a esquerda está carcomida com discurso velho, caduco, as mesmas caras, não empolga ninguém, não entusiasma ninguém. Isso é verdade. As ruas estão dizendo isso aí, não conseguem ampliar alianças. Parece que eram bons de fazer articulação, Marcos, quando estavam no poder. Depois que saíram no poder, desaprenderam a fazer campanha, ficam tudo como barata tontas, aperreados, não sabem o que fazer nas ruas, não tem mais a estrutura da máquina para fazer campanha. E eu digo de uma coisa que nós vivemos, todos nós vivemos, conhecemos 20 anos de governo do PT. E essas críticas que eu faço a eles. E eu estou fazendo, não é agora não, eu já faço há 20 anos, eu faço essas críticas e eles sabem disso, né? E inclusive eu sou um dos mais leais a isso, porque o meu perfil foi sempre o mesmo. E não, às vezes tem um candidato a senador que, às vezes tem um ou outro aí candidato que já teve
Um dia desse era do PT e agora já está no outro lado. Não, eu sempre tive minhas críticas ao PT, sempre coloquei meus posicionamentos claros. É preciso uma renovação desse campo progressista, sim, no estado do Acre. E nós estamos aqui como senador federal nesse campo progressista, mostrando que tem opções para senador, tem novas ideias, tem nova liderança, tem a possibilidade de a gente renovar esse campo, só depende de você. Voltar ao passado, não sou favorável. Não sou favorável a voltar há 20 anos. Muitas pessoas foram perseguidas, muitas reputações foram destruídas. Sou favorável a gente andar para frente, mas não com o que estão aí também. Obrigado, candidato. Finalizando aqui as perguntas de tema livre, agora é o Astério Moreira. O candidato Sanderson, ele nos inspira a um debate de alto nível, né? Então, é sempre bom. Profundo. Profundo, de alto nível. A gente fica aqui procurando uma pergunta e tal. Mas o senhor falou muito em protagonismo. Como se o senhor fosse senador hoje, qual seria a sua posição em relação a um suposto protagonismo do Poder Judiciário e as urnas eletrônicas? O que é que o senhor diria? Olha, primeiramente, o protagonismo do Poder Judiciário existe sim. O ativismo judicial é uma coisa prejudicial que tem que ser colocado o Poder Judiciário no canto deles. Poder Judiciário julga, Legislativo legisla, Executivo executa. Mas para isso, Astério, nós precisamos de homens capazes de colocar cada um no seu lugar. Por que que tem ativismo judicial? Vá olhar para a qualidade dos nossos senadores. Todos envolvidos, todos não, grande parte deles envolvidos em corrupção com processos pendurados lá no STF. Como é que uma pessoa dessa vai ter condição de reagir às ações do STF se ele mesmo está com processos pendurados em vários tribunais da nossa nação? Como é que eles vão criticar esse ativismo judicial? Primeira coisa, para a gente evitar e diminuir esse ativismo judicial é elegendo senadores ficha limpa, senadores que tenham posições claras, tenham posições racionais, entendam do que é democracia, entendam da função desses três poderes para dizer, vocês, até aqui vocês podem ir. Daqui para frente é legislativo, daqui para frente é executivo, respeite a Constituição, entra num debate nacional que as pessoas vão assimilar, as pessoas vão entender qual é o papel de todos os três poderes. Mas muitas pessoas hoje aplaudem o protagonismo judicial exatamente porque os políticos são todos, grande parte deles são corruptos. Então, eu sou contra esse ativismo judicial, mas nós precisamos, para isso, melhorar a nossa qualidade dos nossos representantes no Senado Federal. E muitas vezes querem criminalizar a política. Isso é também um dos grandes males. Em relação à urna eletrônica, eu não tenho condição de colocar em dúvida a urna eletrônica. Essas pessoas que colocam em dúvida são eleitas pela urna eletrônica, é uma contradição tão grande que não dá nem para a gente ouvir. A pessoa que é contra a urna eletrônica foi eleita uma vez, duas vezes, três vezes, a família toda foi eleita, e colocar em dúvida a urna eletrônica, então é um negócio tão contraditório, fere tanto o princípio da coerência, que não tem como eu sustentar um negócio desse.